Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. É com uma alegria renovada que aqui retorno ao Centro Espírita Fraternidade, aqui no bairro do Viva Córrego Rico. Obrigado pela ajuda, seu Roberto. Nesse ambiente familiar que sempre a casa aqui nos oferece, com trabalhadores, estudantes e todos nós que estamos com o objetivo de nos melhorarmos a cada dia que passa, que bom. Então é assim que eu deixo o meu coração espiritual a cada um de vós, por terem se esforçado para aqui estarem, vibrando também pelos que não puderam estar aqui hoje, mas com certeza absoluta estarão em oportunidades vindouras. E que a paz então assim da fonte criadora Deus, de Maria, Rosa Mística de Nazaré e daquele que foi o caminho, verdade e a vida e sempre há de ser de Jesus, Messias, o Rabi da Bíblia, esteja conosco hoje e sempre. Hoje trago, queridos irmãos e irmãs, para uma reflexão a esta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, um dos temas que mais eu gosto de trabalhar, de uma das obras da codificação kardeciana, sim, pois é um tema que vai nos desafiar a entendermos de onde nós viemos e o que estamos fazendo aqui na atual encarnação e aonde nós almejamos chegar no futuro com os nossos esforços individuais na asa do intelecto, do conhecimento, como também na asa da moral, da caridade e da fraternidade. Qual seja essa obra? O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864, e o capítulo é o capítulo 3, queridos irmãos e irmãs, intitulado Há Muitas Moradas da Casa do Pai. Como não trabalharemos com um item específico deste capítulo, vamos trazer aqui algumas informações dos itens que são constantes nele, para que assim compreendamos nos próximos slides aonde nós estamos trabalhando e quais foram as referências que nós buscamos extrair para que, quem sabe, sairmos hoje com um pouquinho mais de instrução para com todas as demais que aqui nós já recebemos nesses mais de 70 anos de existência da nossa casa, desde 1955. Então vejamos quais são os itens que é trabalhado nesse capítulo 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? O mundo espiritual, aquele momento, aquele íntere entre uma próxima encarnação e o tempo que nós precisamos aguardar evoluindo lá no mundo espiritual, moral e intelectualmente. Diversas categorias do mundo, dos habitados, de todas as moradas da casa do Pai. Então existem categorias diferentes, vamos conhecê-las. Inclusive vamos relembrar qual é o estágio evolutivo que a Terra está passando neste momento. Destino da Terra e causa das misérias humanas. Misérias apenas materiais ou também morais, intelectuais. Estamos em um mundo globalizado, século XXI e terceiro milênio. Estamos acompanhando o que acontece no mundo. Então aqui sim nós perceberemos aonde que Kardec, lá no meio do século XIX, a partir de 18 de abril de 1857, já divisava a posteriori que nós precisássemos compreender para que tivéssemos mais assertividade, mais exatidão em cada oportunidade reencarnatória. Nós teremos também agora as instruções dos Espíritos, que são aqueles complementos a qual, pós entendimento de Allan Kardec, que são esses itens anteriores que eu acabei de mencionar, vêm os irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade também darem o seu contributo acerca do capítulo 3. Então eles vão também nos explicar sobre os mundos superiores e os mundos inferiores, os mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, e também falarão sobre a progressão dos mundos. Olha quantas informações que esse capítulo 3 nos traz para desafiarmos em nossa oportunidade de aprendizado no dia a dia. Como, por exemplo, acontece aqui nas segundas-feiras, em sua primeira hora, antes dos trabalhos práticos mediúnicos. Ora, é importante de avaliarmos e de atrelarmos a parte teórica com o que nós desenvolvemos na sequência da parte prática de todas as segundas-feiras. Tudo está dentro de um eixo maior que nós precisamos, assim, buscar a compreensão um pouco mais ampla para que sejamos pessoas melhores a cada dia que passa. Vejamos que
universo. Pergunto, será que existe só um universo ou multiversos? Já existem estudos que existem, inclusive informações espirituais, que ainda que diretamente não estejam ali materializadas lá no século XIX pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que foi o codificador da doutrina dos espíritos, a qual o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, ainda que lá não esteja, muitas informações já dão conta de que existem outros universos. Nós sabemos quantos planetas ou estrelas a nossa galáxia, vamos falar primeiro da galáxia, a nossa, obtém atualmente? O que até o momento os estudos podem divisar como já compreensíveis de habitadas essas moradas ou até mesmo de existentes. A nossa galáxia é a Via Láctea, tudo bem? Então esses estudos apresentam que de 200 a 400 bilhões de estrelas, mas nós chamamos de planetas porque aprendemos na doutrina dos espíritos que todos os locais são habitados em dimensões diferentes, em reinos diferentes, constituições físicas diferentes. E as moradas? São os mundos que circundam o espaço infinito. Lembremos de que Jesus disse lá quando ele esteve conosco há 2000 anos atrás, em uma única encarnação: meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. O que será que ele nos convidou que assim o fizéssemos para toda a nossa eternidade? Essa interação que precisamos ter com as oportunidades reencarnatórias nesses mundos que estejamos em oportunidade evolutiva. E o universo? É o conjunto de tudo quanto existe. A Terra, os astros, as galáxias e os fluidos. Não nos esqueçamos que o fluido cósmico universal, a matéria-prima que Deus se utiliza para a criação de tudo, das suas criaturas, nós os utilizamos diariamente. Em oportunidades diferentes, com o próprio oxigênio, com a nossa constituição física, com os bens materiais, tudo faz com que esse fluido cósmico universal esteja interagindo com a vontade do Pai, do Criador, demonstrando-nos da grandeza que é e da responsabilidade que todos os seres precisam ter quando são criados, desde princípios inteligentes, simples e ignorantes, que lá estagiam no reino mineral, para depois de um tempo passarem para o reino vegetal. Outros tempos mais, reino animal. Enfim, chegarmos ao reino animal, ao nominal ao qual nós estamos. Olha quanto nós já buscamos evoluir ou empreender de oportunidades de aprendizados desde esses reinos anteriores. Então iremos deixar de nos esforçarmos um pouquinho mais sobre essa oportunidade de evolução a qual o nosso planeta Terra está precisando passar para que enfim saiamos de mundo de provas e expiações, que é isso que nós compreendemos com as obras complementares da doutrina dos Espíritos, quais sejam as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Pereira Franco, de Carlos Bacelli, Haroldo Dutra Dias e tantos outros mais que nos elucidam sobre essa importância de sermos sempre e buscarmos nos melhorarmos, de empreendermos a tão necessária reforma íntima, de abandonarmos o homem velho para a construção do homem novo, reavaliando-nos, nunca estando satisfeito com o que nós já tivemos até hoje, que o dia de amanhã seja melhor que hoje, e que o de ontem hoje esteja eu trabalhando em nós para que seja melhor em comparação ao dia anterior. É o desafio de nós estarmos encarnados, é o desafio de estarmos ligados com os nossos mentores individuais que dizem que nunca nos abandonam nas 24 horas por dia, tanto quando estamos na carne e no osso com os olhos abertos, como por exemplo agora em estado de vigília, mas também daqui a pouco, nas madrugadas, nas 6 ou 8 horas, enquanto o corpo físico repousa e o espírito desdobra e sopra aonde a sua capacidade evolutiva até hoje veio a atingir moral e intelectualmente. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem estás acompanhados.
espiritualmente falando, com bons ou maus espíritos, lembrando que quando falamos maus, é em ignorância. Porque só existe mal enquanto existe ignorância no orbe. Quando mais não existir ignorância em qualquer canto do universo, não mais o mal terá espaço de interagir e de atrapalhar a capacidade evolutiva de uma estrutura física de um orbe, mas também dos seres em experiência evolutiva. Vejamos que, de acordo com a agência canadense, astrônomos estudaram as imagens feitas pelo telescópio Hubble, mas hoje em dia nós já temos um mais atualizado, que é o James Webb. Quantas coisas ele já nos apresentou! Pesquisemos no YouTube, vocês ficarão maravilhados. Então o Hubble é um nível ainda abaixo do James Webb, mas o Hubble estimou que existe 1 trilhão de galáxias no universo observável. Quando falo universo observável, vem ao encontro do que eu falei um pouquinho anteriormente. Quem disse que existe só um universo? Se divisarmos Deus como um ser que trabalha por toda a eternidade, e jamais podemos divisar e entender como deve ter sido o seu início, e se ele teve início, como imaginarmos que pode existir só um universo? Então é o convite desse capítulo 3. Olha quantas informações, isso que nós estamos trazendo aqui, pincelado alguns tópicos. E será que foi à toa que Allan Kardec, junto com os irmãos espirituais, colocou esse conteúdo logo no início, recordando-nos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem aproximadamente 27 capítulos. E essa temática vem logo no início, para que busquemos essa compreensão um pouco mais ampla e principalmente qual é a nossa responsabilidade em termos essas informações em nossas mãos, em nossos cérebros e em nosso coração espiritual, acima de tudo, que transcende o coração material. O que mais a doutrina dos Espíritos nos ensina aí também esse capítulo 3? Que existem mundos puramente materiais. Que existem também mundos materiais que abrigam também vida espiritual. E que existem mundos predominantemente espirituais. Será que esses mundos que são predominantemente espirituais, por exemplo, são aqueles onde o Cristo, Jesus, os outros Cristos planetários, ou até mesmo governadores de sistemas solares e galáxias, podem transitoriamente ali estarem buscando a evolução dos seres a qual eles são convidados a interagirem para com as suas respectivas evoluções? Depreende-se que sim, pois eles são predominantemente espirituais. É o que traz esse capítulo 3. E é onde nós um dia chegaremos, porque disse o Cristo: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se para que nós, em espírito, engrandecêssemos consciencialmente, ainda que naquele momento nós não tivéssemos capacidade moral e intelectual para essa absorção dessa frase que reverberará para a nossa eternidade, conforme vamos expandindo a nossa consciência com os conteúdos, por exemplo, que aqui são estudados na sua primeira meia hora das segundas-feiras. Olha quantas benesses aguardam-nos, desde que construamos méritos para tanto, para gozá-las, usufruí-las em nossas vidas e de outrem dos que estejam sempre ao nosso redor. E as várias moradas? Entendemos que são a superfície, por exemplo, do planeta Terra, ou as superfícies dos planetas. Temos também as regiões abaixo do solo. Temos as regiões de sofrimento, a qual nós conhecemos pela obra, por exemplo, Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz e Chico Xavier, o médium psicógrafo. Que nós, indivisando essa nomenclatura umbral, entendemos como regiões de sofrimento ou sofrimentos esses causados por nós mesmos em encarnações pretéritas que precisam ali ser lapidadas, serem reavaliadas para que busquemos em próximas encarnações não mais passarmos por esses momentos a quais tantos espíritos, inclusive atualmente, estão passando por invigilância, por não orar e vigiar, por não tomar cuidado com as tentações do mundo, tentações essas que podem converter-se em adultérios de pensamento ou de concretizações de atos ou de não atos.
Então são muitas as mazelas que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia por meio de tudo que esse mundo esteja nos oferecendo, materialmente falando, e deixando de colocar o que é realmente essencial à nossa alma, que é o que transcende ao corpo perecível, transitório, fugidio e passageiro de um homem, que são as ferramentas materiais que o Espírito Eterno precisa utilizar-se. Vamos valorizar e trabalhar o que nós podemos levar, carregar para o mundo espiritual e para onde nós estejamos sendo experienciados em oportunidade reencarnatória. Essas moradas também são as cidades de transição, como nós conhecemos como colônias espirituais, que podemos assimilar como grandes metrópoles, capitais de estados, para que façamos uma comparação mais justa e também de mais fácil acesso à nossa consciência. E também essas moradas podem ser essas esferas superiores, a qual a Terra almeja atravessar esse estágio por meio das próximas décadas e próximos séculos, com essa transição planetária, a qual seres de fora aqui estão aportando, fora inclusive do sistema solar, na condição de não que se intitulem como tanto, mas podem assim serem compreendidos como professores, e nós, quem sabe, como alunos, se formos comportados, observarmos o que eles têm para nos trazer e fazer como eles também estejam já fazendo, porque um dia eles passaram por experiências dolorosas como nós estamos passando atualmente nesse século XXI, terceiro milênio. Então é importante que estejamos atentos com, inclusive, esses jovens que estão vindo. Quais são as aptidões que eles estão trazendo, quais são os seus pensamentos, quais são as suas palavras. Comparemos essas diferenças para com as juventudes anteriores, das décadas anteriores, e fiquemos atentos. Isso há de exigir-se de nós, pais, mães, irmãos, enfim, temos essa responsabilidade de receber esses seres e fazer com que eles possam cumprir com as suas programações encarnadas, para que, enfim, aprendamos e interajamos com eles em prol de, enfim, sairmos de provas e expiações e adentrarmos na regeneração, como tanto o Espírito de Emmanuel, que trabalhou com Chico Xavier, assim nos trouxe nas suas obras. Cito uma delas, A Caminho da Luz, a qual ele trouxe inclusive informações lá de Capela, da constelação do Cocheiro, que fica lá na constelação das Pleiades, que por um momento teve que passar por exílios, por realocamentos de espíritos para outros orbe, como cá está acontecendo em nosso planeta. Então tudo está dentro de um eixo, mas precisamos buscar o conteúdo dos estudos para que dentro dessa compreensão que venhamos a desenvolver, questionemos o que eu tenho que fazer por mim mesmo e para o meu próximo, para o mundo, que é isso que esperam de nós os espíritas e os cristãos. Vejamos que existe um irmão contemporâneo de Allan Kardec, que também viveu entre o final do século XIX e início do século XX, que nós não conhecemos. Leon Denis, inclusive, tem muitas obras que nos engrandecem em espírito os seus conteúdos, porque ele não só pregou, mas também ele praticou a lei da caridade, da fraternidade, inclusive expandiu a doutrina dos espíritos. E tem uma frase que nós conhecemos desse querido irmão, que faz com que nós atrelemos a essa capacidade de, enfim, divisarmos qual é a responsabilidade que nos cabe aqui atualmente reencarnados. Ele diz que a alma, ou um princípio inteligente, ele dorme na pedra, ou ela dorme na pedra. Depois ela sonha no vegetal, agita-se no animal e interage, acorda e age no reino hominal. Não foi o que citei um pouquinho anteriormente sobre os estágios evolutivos que um princípio inteligente precisa atravessar até que chegue no reino hominal, intitulando-se como um ser espiritual? Então é esse contributo que esse querido irmão, que viveu entre os anos de 1846 a 1927, também vem nos trazer, e convido-os para que, quando assim construírem tempos em suas vidas, para que possam acompanhar as suas obras, que é de muito grande valia para a nossa reforma íntima, para a nossa melhoria no nosso dia a dia.
No item 4 deste capítulo 3, Allan Kardec vem nos trazer a escala dos mundos. Vamos ver por quais estágios nós já passamos e compreender cada um deles. Se estamos no final de provas e expiações, significa que passamos por um reino anterior, chamado de primitivo, onde, nesse reino, sem sombra de dúvida, um instinto ele prevalecia sobre a lei do mais forte. Depois de um tempo, o estágio de provas e expiações, onde o mal ainda vem a predominar. Eu disse que as obras complementares informam-nos que nós estamos no final desse estágio. Pergunto, o mal ainda predomina no nosso planeta? Será que nós temos essa interrogação em nossas mentes ou já temos a resposta afirmativa sobre tal? Nesses pouco mais de 8 bilhões que dizem os irmãos espirituais, são os que estão na carne e no osso, experienciando atualmente no planeta Terra, mas também dizem eles que para retornar a este orbe aguardam 16 bilhões, só o dobro. Somando-se nas duas dimensões, quase 25 bilhões de seres buscando as suas evoluções, buscando aparar as arestas do passado que ficaram pendentes no presente, compreendendo-as e trabalhando-as para que no futuro não precisemos reincidir em degraus que precisam por nós hoje serem atravessados. Nós do mundo material e vocês, os senhores que estão no mundo espiritual, porque sim, em maior número, com certeza absoluta, na quarta dimensão do mundo espiritual, tantos aqui estamos vendo, inclusive a própria cúpula espiritual que trabalha com cada um dos senhores e das senhoras, por exemplo, nas segundas-feiras. E o mundo de regeneração que nós queremos, enfim, adentrarmos, como já convidávamos Emmanuel, seja um pouquinho antes do ano de 2057, seja um pouquinho após, vem nos convidar a um entendimento de que o bem há de prevalecer sobre o mal, mas ao longo das próximas décadas e séculos, porque nada é de um dia para a noite, ou da noite para o dia, nada é brusco, tudo é degrau após degrau. Tanto é que percebemos isso no nosso dia a dia. Quantos que conseguem transformar-se em moral e intelectualmente sem ter que reincidir em débitos semelhantes ao do passado, seja em pensamento ou seja em concretizações? Então, sim, o bem há de prevalecer no mundo de regeneração, só que um pouquinho mais para frente, tá? Não nesses primeiros anos, como eu disse, como informa Emmanuel, um pouquinho antes ou após o ano de 2057. É o desafio que nós precisamos construir para que o bem sim venha a prevalecer o mais seriamente possível em nosso órgão. Mas não vai vir do nada, não vai cair do céu. Tem que ser construído pelos seres aqui em experiência reencarnatória. E depois lá na frente, daqui a alguns séculos e milênios, virão os mundos ditosos e felizes, os estágios que nós precisaremos vivenciar, seja na Terra ou em qualquer outro orbe, onde lá não mais o mal existe, tá ok? Os orbes que assim possuem já esse estágio evolutivo de mundos ditosos e felizes. Mas tem esse último nível evolutivo que é onde os cristos planetários, os anjos, arcanjos e serafins, os governadores de sistemas solares e de galáxias podem vir de forma transitoriamente vivenciar, que são os mundos celestes e divinos, onde lá o bem reina soberano, onde lá o espírito adquiriu o que? A sua perfeição relativa, jamais absoluta, porque a absoluta só o Pai pode o ter, e isso é natural que nós compreendamos. Jesus Cristo pode ter atingido sim a perfeição relativa, mas absoluta, a perfeição só o Pai pode ter, e isso nós conseguimos sentir, não precisamos nem nos questionar em relação a isso, porque somos criaturas. E o Criador, o único nós temos, então é natural que Ele seja o absoluto sempre. E com todas essas informações aqui que o capítulo 3 já nos ofereceu, irmãos e irmãs, eu pergunto, será que a evolução corporal da carne acompanha a espiritual? Acredito que sim. Pelo nosso dia a dia, vivenciando com os nossos parentes, alguns parentes esses difíceis de nós lidarmos, às vezes nós somos os seres mais difíceis, mas nós não enxergamos isso. Por meio dos débitos do passado, dizem os espíritos que é necessário que os algozes que foram no passado venham agora dentro de um núcleo familiar para que possam
transmutar o que era negativo para agora o positivo, buscando compreenderem-se e no futuro amarem-se integralmente. Que bom que assim não é. Se fôssemos Deus, também não proporcionaríamos essa ferramenta para o reajuste dos seres em experiência desajustadas do passado para as trabalhadas do presente? Não tem coisa melhor que você estar no dia a dia, nas quatro paredes, conhecendo pessoas e as pessoas lhe conhecendo. Eis o grande desafio. Vejamos o que acontece no mundo, vejamos cada notícia que nós acompanhamos nos telejornais, que nós nos indagamos como pode isso ser possível ter acontecido sobre o núcleo familiar. O passado explica isso. Mas quantos de nós, nos pouco mais de 8 bilhões, temos essa compreensão? Não podemos dizer que nem 50% dos seres encarnados, mas um dia isso há de acontecer, porque essa proposta dos espíritos de luz que aqui estão aportando, reencarnando em nosso orbe, para que enfim aprendamos a sermos pessoas melhores. Nos mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Temos aqui algumas imagens, quero ainda trazer essas imagens projetadas aqui no telão, na nossa parede, para que possam compreender as fases que nós da humanidade já passamos. Mas já podemos ter a certeza que sim, foram as primeiras fases, onde precisou-se descobrir como se fazia a roda, o próprio fogo. Nós temos isso na história, então podemos sim pesquisar e compreender, depreender-se que já passamos por esses estágios e graças a Deus não mais precisamos voltar a eles, se comportarmos como verdadeiros cidadãos de bem para com o nosso próximo. E nos mundos de provas e expiações, como dissemos, onde o mal ainda predomina, nós vemos a desunião, as guerras, nós vemos a fome, a mentira, corrupção, as traições, diretas ou indiretas, e todas as mazelas que nós acompanhamos, mas que precisamos orar por todos que estejam passando por essas situações. Jamais julgar ou pré-julgar, porque disse o Cristo: não julgueis para não ser julgados. Não soubemos na atual encarnação que nós fizemos no passado, então como podemos julgar o que uma ou mais pessoas fazem, principalmente aqueles que ocupam cargos de predominância onde envolvem pessoas e nações? Então, em vez de vibrar negativamente, convertemos essas vibrações em positivas, para que essas pessoas possam ser mais assertivas em suas responsabilidades reencarnatórias. Nesse próximo estágio evolutivo de regeneração, serão os mundos em que as almas terão que sim ainda serem provadas. Sai a expiação e continua as provações. Mundo de provas e expiações, então sim saem as expiações, mas precisaríamos sermos provados para ver se continuaremos reencarnando na sequência da evolução do orbe aqui de planeta Terra, assim tivermos a oportunidade de adentrarmos nessa regeneração, porque ainda nada está certo. Olha o que acontece nessas terras que está aí em pleno desenvolvimento. Então, mais uma oportunidade de mais orarmos diariamente em prol do nosso planeta, não em prol apenas de nós, aqui em nosso entorno, no núcleo familiar e as pessoas que nós conhecemos. Mas nesse estágio nós iremos aurir novas forças por meio das sucessivas encarnações, por meio da certeza de saber que para que eu continue evoluindo em um estágio evolutivo, eu preciso sempre ser melhor amanhã do que eu fui hoje, e hoje melhor do que fui ontem. Um pouquinho mais na frente dos mundos ditosos e felizes, com a certeza de que o bem sobrepuja o mal, a felicidade há de imperar-se. E lá, nem mais pensaremos em mazelas que por um dia nós tivemos que passar, porque estaremos despidos em nossos corpos semimateriais, a qual nós chamamos de perispírito, de tudo que nós vínhamos carregando e precisávamos consertar, reparar nas encarnações anteriores. Então sim, inexoravelmente chegaremos também nesse estágio evolutivo. Podemos atrasar esse momento, tá, queridos irmãos e irmãs? Mas vamos desejar que nós não os atrasemos. Regredir jamais, mas estacionar o ser sim pode, se não estiver atento com as suas responsabilidades. E enfim, e fechando esse ciclo de estágios evolutivos dos mundos, a qual também já citamos pinceladamente falando em um tópico, nesses mundos celestes e divinos, onde são habitações desses espíritos depurados que atingiram a perfeição relativa,
domina exclusivamente o bem, não tenhamos dúvida disso, visto que todos que ali vivem já alcançaram o quê? O cume, o topo da sabedoria, do intelecto e também da bondade, do amor, da caridade, da fraternidade. Então atingiremos também esse estágio evolutivo. Será que nós temos na codificação kardeciana, não estamos falando apenas do Pentateuco kardeciano, tá? Que são aquelas 5 obras que normalmente estudamos no Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Eis o Pentateuco kardeciano, as 5 obras basilares. Mas tem outras obras que Kardec também nos trouxe e eu questiono a cada um de nós. Será que Kardec trouxe algo que transcende dentro desse capítulo 3 o nosso entendimento de vidas em outros orbes? Será que temos isso? Sim, essa é a resposta. Sim, tem. Ainda que não muito é falado, mas devia ser mais falado nos estudos e nas palestras espíritas. Cito-as. Por exemplo, as revistas espíritas, que de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos de relatos e experiências que Allan Kardec teve com o mundo espiritual. Kardec vai trazer no diálogo com esses queridos irmãos. Será que foi por acaso que ele trouxe logo na primeira edição de 1858 esse tema desses mundos e seres que lá habitaram e aqui puderam aportar e daqui, retirando-se em corpo material, voltaram em espírito para suas moradas de origem? Será que é à toa que foi em 1858? Vou citar aqui, inclusive, a página, caso vocês queiram pesquisar, beleza, queridos irmãos e irmãs? Por exemplo, no mês de março de 1858, da Revista Espírita, na página 116, Kardec ele afirma que a Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau. Que grau? Grau evolutivo. Pelo menos assim eram os estudos até o meio do século XIX. E sobre todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Quais últimos? Mercúrio e Saturno. Mas temos uma observação a que ser feita. Juno, vocês estranharam essa palavra? Nós não conhecemos nenhum planeta Juno, correto? Atualmente ele é catalogado como asteroide. Mas era considerado um planeta na época de Allan Kardec, na época da codificação, da materialização da terceira revelação do Consolador prometido pelo Cristo. Então houve evolução do século XIX para com o século XXI, evolução não só nas obras complementares de Chico, de Divaldo, mas também nas informações espirituais que nós recebemos, por exemplo, em finais de trabalhos mediúnicos, quando o corpo mediúnico tem com esse tema afinidade, porque tem que ter afinidade para que recebamos essas informações. O que não falta é vontade da cúpula espiritual dessa casa e de todas as casas espíritas em assim nos fornecer informações semelhantes a essa. Mas e nós, os trabalhadores do espiritismo, estamos nos gabaritando, nos esforçando para ter uma compreensão um pouquinho mais ampla, que, por exemplo, as edições da Revista Espírita assim nos trazem? É uma interrogação que todos nós temos que nos questionar. Então fique esse convite a cada um de nós que também estudemos essas 12 edições, esses 12 anos de trabalhos consistentes de Allan Kardec junto aos irmãos espirituais. Mas não para aí, irmãos e irmãs. Ainda nessa Revista Espírita desse ano de 1858, Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade de Victor Ansardot, ou seja, um médium que ali tinha contato com o mundo espiritual, ele faz algumas perguntas ao espírito, se apresentou com o nome de Bernardin Palissy. E o que será que esse irmão espiritual Bernardin Palissy, pelo médium Victor Ansardot, informou a Allan Kardec acerca desse tema extraplanetário? Na edição de março, esse irmão espiritual vai tratar sobre a pluralidade dos mundos, falando sobre Júpiter e alguns outros mundos. Constantes essas informações das páginas 109 a 112, inclusive dizem os espíritos que no sistema solar a qual nós estamos integrados,
O planeta Júpiter é o planeta de seres mais evoluídos que ali habitam e que há alguns séculos, se atingirmos a regeneração, alguns poucos séculos à frente, tornar-se-á o segundo Sol do nosso Sistema Solar. Olha o que nos espera se mérito para isso construirmos, de vivenciarmos em nosso Sistema Solar. E na edição de abril, Bernard Pavesi vai falar sobre a descrição de Júpiter. Então quer dizer que o irmão espiritual de fora, na codificação kardeciana, vai dar a descrição da constituição física de como são os seres de lá para nós, os terráqueos. Sim, no final do século XIX. Olha o que era para nós no século XXI já obtermos de informações extraplanetárias. Mas como eu disse, como nós, os espíritas, os trabalhadores da terceira revelação, estamos tendo afinidade com esse tema, e principalmente não é só ter afinidade, como ele pode ser útil ao meio, ao nosso próximo e a nós mesmos. É o que os espíritos sempre questionam-nos, e quando falam espírito, os nossos mentores individuais. Então nunca nos esqueçamos disso, queridos irmãos e irmãs. Os espíritos querem abrir a nossa expansão de consciência, mas vamos nos preparar para tanto, porque não cai do céu, tem que ter essa afinidade, essa compreensão e esse amor para com tudo de novo que está por vir e há de vir em nossa humanidade. E em agosto, o irmão espiritual vai trazer como são as habitações em Júpiter na página 347. Convido-os para que procurem no Google Imagens. Não dá para mim expandir a foto agora aqui no notebook para que vocês possam ver, mas no Google Imagens vocês conseguem ver essa foto para quem ainda não conhece. Existe um ser que aqui encarnou-se e nós o conhecemos como Mozart. E esse ser é originário do reino hominal do planeta Terra? Resposta: não. Viveu aqui durante 35 anos, de 1756 a 1791. Desencarnou novo, relativamente falando. E de onde que Mozart é? De Júpiter. Temos isso nas edições da Revista Espírita, principalmente em 1858. E lá no Google Imagens, vocês podem digitar na barra de pesquisa Residência de Mozart em Júpiter. Aí vocês vão ver a imagem que um médium pictógrafo, e o que é um médium pictógrafo? É aquele que desenha, não é o que escreve. Frases, parágrafos, letras, palavras, não são desenhos. E lá vocês verão como era a residência de Mozart lá no final do século XIX. Somente de Mozart? Não, tem também de Zoroastro, que viveu ainda bem antes de Mozart, lá no século VII a.C. E também vai demonstrar por meio da pictografia como era o desenho. É uma pena que está em preto e branco, né? Com tanta tecnologia que nós temos atualmente, a inteligência artificial. Imaginemos se essa pictografia estivesse sendo realizada agora, século XXI, terceiro milênio, quantas riquezas de informações e de imagens nós poderíamos divisar dessas habitações desses seres que labutaram para que assim estivesse em mérito de as gozá-las, e que há de acontecer também conosco. Então fica esse convite para que conheçam também essa pictografia, esse desenho da residência de Zoroastro lá no planeta Júpiter. Zoroastro que também esteve encarnado conosco, auxiliando-nos em sua programação reencarnatória. Para quem gosta desse tema, irmãos e irmãs, no capítulo 3, convido-os para que estudem. Tive o prazer de estudá-la uma única vez, mas quero ainda voltar. Mas é muita coisa para estudar, então é difícil que nós voltemos em obras que foram importantes, mas é relevante que assim a façamos. Quem ainda não teve essa oportunidade, eu vou convidá-los ao estudo da quadrilogia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulada Transição Planetária, onde em seu primeiro ano, no ano de 2010, o primeiro livro é justamente com esse título, Transição Planetária. No ano de 2012, a sequência, Amanhecer de uma Nova Era. Em 2015, Perturbações Espirituais. E em 2021, ali naquele período turbulento da pandemia, nós tivemos o título No Rumo do Mundo de Regeneração, fechando assim esse assunto sobre a transição planetária, os seres que de fora que estão aportando. Não vou dar o spoiler para que vocês vejam
quantos seres aqui estão aportando e já estão encarnados desde a década de 70. E Divaldo Pereira Franco, inclusive, tem um vídeo no YouTube que diz que já teve contato com eles quando Divaldo estava encarnado, porque não nos esqueçamos, Divaldo desencarnou há pouquíssimos meses, há cerca de 2 a 3 meses atrás, com 98 anos de idade. Mas ele diz nesse vídeo que ele já teve contato com esses queridos irmãos e já demonstram as diferenças dos seres que de fora que aportam com evoluções morais e intelectuais maiores do que a nossa. Então vamos nos espelhar a eles. Será que já está sendo divulgado ações que eles estejam empreendendo? Com certeza vamos trabalhar melhor os nossos tempos sobre essas pesquisas. E para que finalizemos esse capítulo 3, nada melhor que deixar o convite de alguns amigos espirituais que muito fizeram por nós e disseram que ficariam conosco até o final dos tempos e estão em nossos corações, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, o professor Allan Kardec e também o próprio Chico Xavier. Mas não só eles, os espíritos atualmente dizem que para um ser ter a oportunidade de continuar reencarnando neste orbe, se formos ascender realmente para a regeneração, existe um tríplice aspecto imprescindível que nos trabalhemos diariamente, em menor, mediano ou maior grau de potencialidade dentro das nossas capacidades compreensivas, quais sejam conhecimento, aprendizado. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo, óleo conectivo. E olha a continuidade que Cristo deixa-nos como importante para a nossa eternidade. Então, o conhecimento. Mas também esses irmãos falam que nós precisamos trabalhar hoje, agora, o autoconhecimento. E que é o autoconhecimento? Eu citei um pouquinho lá atrás, logo próximo do início desse bate-papo fraterno. Se eu não me reconheço como um ser espiritual eterno, transitoriamente em um corpo físico de tantos que eu já tive e tantos outros que eu hei de ter, com mazelas morais e intelectuais que eu preciso apará-las do passado ou que eu preciso construí-las nesse atual presente para que no futuro não mais eu tenha que reincidir nesses degraus que cabe a mim hoje empreender e vencê-los, como eu hei de divisar dias melhores. E principalmente não reincidir nessas mazelas. É o autoconhecimento, importantíssimo a cada um de nós. E não precisa ser espírita, tampouco intitular-se cristão para os trabalhá-los. Quantas pessoas que inclusive se dizem ateus, mas que são seres bons, que amam, que respeitam a natureza, respeitam o seu próximo, que são disciplinados, que trabalham, sustentam a sua família, que criam constituições familiares, oportunizam reencarnações, por exemplo, como temos aqui crianças e espíritos voltando à experiência carnal para darem sequência em suas caminhadas evolutivas. Que bom que assim o é o desafio de nós reencarnados. E o feixe desses dois itens é a prática do bem, da caridade, da fraternidade. Disse ao irmão aqui que ontem eu trabalhei o capítulo 5, item 10, lá em Taboão das Serras, às 19 horas, em pleno domingo. Fora da caridade não há salvação. É a prática do bem, da caridade, da fraternidade. Então, o que nós podemos levar desse capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, não só a certeza de que novos planetas nos aguardam com experiências melhores, mas também entender que essas muitas moradas podem ser as nossas diversas situações de um único dia, os nossos pensamentos oscilantes, as nossas atitudes também oscilantes, a nossa fé ou nossa falta de auto-perdão, tudo isso nós oscilamos ainda bastante em nossa experiência reencarnatória. Então assim também pode ser considerado como as muitas moradas, os muitos padrões que nós alimentamos no nosso dia a dia em oscilação, mas que precisam por nós ser trabalhados se quisermos um dia divisarmos um mundo melhor para nós e para as crianças que aqui estão vindo por meio da reencarnação. Reencarnação essa que também nós divisamos um dia retornar para darmos sequência em nossa caminhada evolutiva. Então assim, agradeço a presença dos queridos irmãos aqui na dimensão material, os irmãos espirituais aqui que estão presentes, os que nos acompanham, independentemente do horário que venham a assistir esse vídeo, também pelas redes sociais, e que possamos ter assim um início de semana
Na certeza de que o capítulo 3 convidou-nos neste momento para sermos um pouquinho melhores do que fomos há alguns minutos, horas, dias, semanas e meses e anos atrás. Eis o convite do Novo Testamento e da codificação kardeciana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Sr. Roberto. Obrigado.